Olá, estamos aqui com o programa Poços Entre Linhas no canal Filosofia Sem Hipocrisia. Então, se você gosta também de assuntos da cidade de Poços de Caldas, é lógico, a gente vai falar da cidade de Poços e também do estado, das coisas que estão acontecendo no Brasil e, por que não, também no mundo. Isso você vai acompanhar a partir de agora dentro do nosso canal aqui, Filosofia Sem Hipocrisia, e também trazendo essa questão prática de falar da nossa cidade, de falar de conceitos, né, e de situações, fatos, acontecimentos aqui da cidade de Poços de Caldas, sempre com convidados, né, sempre com participações aqui dentro deste programa, o Poços Entre Linhas, no seu canal Filosofia Sem Hipocrisia. E hoje nós temos aqui os convidados que vão estar com a gente, né, o Hudson Vilas Boas, professor, que, né, a ideia é que o Hudson participe, né, em todas as vezes, em todas as edições aqui do Poços Entre Linhas, mas se não, pelo menos aí grande parte dos programas você vai poder acompanhar o Hudson com a gente. Primeiramente, seja bem-vindo aí, Hudson. Olá, Quinteiro. Olá aí o pessoal, né, que está acompanhando o Poços Entre Linhas no seu canal aí. E estamos aí, né, para poder discutir aí temas, né, como você disse, relevantes para o município, para o estado, para o país e até internacionais, né? Nós aqui podemos... A gente tá pitaco em tudo aqui, né? Com certeza. E o convidado da noite, o professor, também professor, Lucas Marciano. A gente já teve parcerias num programa TV Poços que eu fazia, né, e agora também parceria aqui conosco dentro do Poços Entre Linhas. Você com certeza vai ver muito o Lucas Marciano aqui com a gente. Seja bem-vindo, Lucas. Boa noite, Thiago. Boa noite, Hudson. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aí a transmissão, né? Gostaria de agradecer pelo convite, né? A oportunidade da gente estar conversando, falando sobre coisas importantes para a nossa cidade, para o nosso país, como o Hudson falou, sobre qualquer coisa, né? O mundo inteiro, né? E estamos aí à disposição sempre, né? Para estar tentando aí trazer luz aí sobre algumas questões que a gente considera relevante para a sociedade. O legal aqui do canal é que agora você pode falar boa noite, bom dia, boa tarde, né? Que agora qualquer hora, as pessoas assistem a qualquer hora. Isso é muito bom, uma facilidade muito grande que as redes sociais, né, trazem aí pra gente, nesse fato de você poder assistir a qualquer hora, em qualquer lugar. Bem, eu chamei, né, a gente aí combinou de falar de educação, por isso eu já havia conversado aí nas ruas aqui da cidade, né, encontrando o Lucas Marciano sobre essa questão da volta às aulas. Nessa semana aí, mais, né, séries voltaram aí a ter essa aula presencial, e a gente fica sempre preocupado. O Hudson também trabalha na rede estadual de ensino, e a gente se preocupa com relação à infraestrutura, né, tanto municipal quanto estadual, né, pensando aí nessa questão das voltas às aulas, nesse período aí ainda de pandemia, né, de pessoas mesmo vacinadas pegando, né, a Covid, né, e também aí, como o Tarcísio Meira, né, o ator, que tinha já tomado as 2 doses da vacina e acabou, lógico, morrendo. Assim, a gente não pode generalizar, um percentual, uma porcentagem pequena, né, que está aí tendo essa questão de às vezes contrair a doença mesmo vacinada, mas ainda é uma preocupação essa questão da Covid. Eu queria saber de vocês como é que vocês veem esse momento, né, de volta às aulas. Para muita gente da educação, uma volta precipitada aí nesse sentido. Como é que vocês veem isso, gente? Bom, em primeiro lugar, né, Quinteiro e Lucas, inclusive nós até conversamos sobre isso nesses dias, né, Lucas? Tivemos a oportunidade de poder conversar. A gente vê com muito receio, né, esse retorno. Primeiro que o Brasil virou o país das fake news, né? Aí então você espalha aí que o mundo todo voltou às aulas e a gente é o único país que não voltou, tal, que é uma meia-verdade, mas toda meia-verdade ela também é uma mentira, né? A gente não pode esquecer disso. Por que uma meia-verdade? Porque realmente alguns países voltaram, mas quando voltaram, e aí o exemplo é da França e da Alemanha, que me vem à cabeça, que são exemplos mais claros, mais nítidos,
voltaram e depois voltaram a suspender as aulas, né, porque viram que não dava certo. A Alemanha, que está com a vacinação muito mais avançada do que nós, ela está discutindo, nesse momento, férias de verão na Alemanha, e a Alemanha está discutindo se, em setembro, né, ou quando está programado o início do ano letivo, se os alunos vão voltar, se os estudantes vão voltar às aulas presenciais, ou será um modelo híbrido, será remoto, como será. Agora, nós estamos falando aí de países que têm uma estrutura muito melhor. Quando fala assim de vamos voltar porque as escolas estão fechadas, em vários países do mundo voltaram. Não, então vamos comparar as nossas escolas com as escolas desses países, né? Vamos comparar a estrutura das nossas escolas. O Lucas está aí, ele é professor da rede municipal. Aquela estrutura, tá certo? Que a gente está acostumado a ver aí na Netflix, no cinema, né, nas séries aí e tal, de escolas, né, nos Estados Unidos ou na Europa, ou das escolas da Malhação, aquilo lá é uma realidade que para nós é bem ficção mesmo. Nós que estamos no chão, estamos nas escolas públicas, então, sinceramente, né, vou passar a bola aqui para o Lucas, mas o Lucas gosta muito de cinema, né? O cinéfilo aí. E no cinema, né, Lucas, a gente vê aquelas escolas lindas, né? Principalmente as produções dos Estados Unidos, as produções europeias, estão muito distantes da nossa realidade aqui no Brasil. E é curioso, porque realmente no cinema a gente vê, né, nas séries, como eu falei, essas escolas muito bonitas, e é realmente a estrutura que eles têm, ou muito parecido com a estrutura. Um reflexo do que existe lá mesmo, né? Então, Exato. assim, é uma coisa, por exemplo, sobretudo no cinema americano, né? A gente está muito habituado a ver filmes de colégio, né? Se passando ali naquele universo que até apresenta vários problemas que eles têm também, tipo de bullying e de uma cultura totalmente equivocada e tal, né? Mas, assim, a parte estrutural das escolas é maravilhosa, né? Um negócio assim que você olha e fala, nossa, perfeito, né? E quando a gente entra numa escola pública aqui em Poços de Caldas, e não só no nosso município, né, gente? Nosso país como um todo, inclusive no nosso município, a gente está melhor do que na maioria do país. Né? A verdade, é um fato que a gente precisa ressaltar, inclusive, né? Não por mérito dessa administração ou das anteriores, mas por uma questão de conjuntura histórica, vai muito além disso, né? A realidade das escolas municipais aqui em Poços, Thiago, agora eu queria trazer até para um pouco para antes da pandemia, certo? Vamos esquecer que tem pandemia, que teve pandemia ou que está tendo pandemia. A situação estrutural dos colégios municipais, eu vou falar dos municipais porque os estaduais eu realmente desconheço, aí o Hudson vai poder falar melhor porque ele trabalha lá. A estrutura das escolas municipais em Poços de Caldas é lamentável. Já era lamentável antes da pandemia, sem adequação, sem protocolo, sem nada, certo? Eu trabalho em uma escola aqui, no meu bairro, próximo da minha casa, uma escola que eu estudei, uma escola da minha comunidade, pela qual eu tenho um carinho imenso, né? Fez parte da minha formação e tudo mais, né? Como cidadão, né? Onde eu tirei quase toda a base, né? Do conhecimento que eu construí ao longo dos anos da minha carreira de professor, que ela precisa de uma reforma há umas 5 administrações, pelo menos, assim, sabe? Eu vou pegar de quando eu comecei a lecionar, certo? Tipo, ela passou já a governo de tudo quanto é partido que você imaginar, até para não ficar uma coisa falando, esse aí é de esquerda, de direita, tá falando. Tipo, já passou por tudo quanto é administração, de PT, de PSDB, de tudo, e ela continua precisando da reforma. E a reforma, durante esse período de pandemia, o prefeito e a atual administração, ela teve quase 2 anos para realizar essa reforma, para fazer alguma coisa, com a escola fechada. É muito tempo, né? Com a escola fechada, economizando recursos, porque com ela fechada, evidentemente, economizou um monte de recurso, né? Tipo, economizou energia elétrica, economizou insumos, né, básicos ali do dia a dia, você não gastou giz, você não gastou nada, né? O transporte escolar, Lucão. Transporte escolar, um monte de gasto que a gente sabe que não teve. Exato. E o transporte escolar, desculpa, só para poder pontuar, que o gasto com o transporte escolar ele é enorme, para quem não sabe. E nós ficamos, né, 1 ano e meio praticamente sem gastar uma das bolas. As escolas estavam fechadas com os professores trabalhando em casa, né? Sim, e utilizando a própria tecnologia de recursos próprios deles, né? Pagando a internet do próprio bolso, tem problema, se você teve um problema no seu computador, você teve que comprar outro com o seu dinheiro, né? Fone de ouvido e toda uma estrutura que o professor teve que arcar com ela, né?
inclusive, né, arcar com ela. Eu, por exemplo, tive que contratar um serviço de dados diferente do que eu tinha antes. E mais caro, evidentemente, né? Porque eu não fazia o uso da internet que eu faço hoje. Não tinha que fazer chamada de vídeo. Eu usava para rede social, gente. Eu podia ter um pacote mais básico. Entende? Agora, então a gente aumentou os gastos, né? E eu imagino que todos os profissionais, né, tiveram que fazer essa prefeitura economizou o dinheiro, 1 ano e meio, foi muito pouco, foi feito nas escolas. Em algumas não foi feito nada mesmo, só para ser claro. Né? Eu não vou falar de todas, porque a gente não está em todas, a gente não tem os dados de todas. Mas na maioria, o que foi feito é nada. Sabe? No Pacheco, que é a escola que eu trabalho, não foi assentado um dia e meio, nada. Não aconteceu nada, está lá a escola do jeito que ela era antes. Certo? Muito do que foi feito de adequado foi feito pela direção da escola, e eu acho que é uma coisa que eu queria muito falar aqui, enaltecer os profissionais da educação, tanto das direções, os professores, todo mundo vestiu a camisa e pelejou, construiu uma forma, né, de ensino remoto e agora híbrido. E assim, você tem uma equipe muito esforçada que fez tudo que podia para conseguir receber os alunos, mas isso por parte dos profissionais, porque por parte da administração, o que foi feito é muito pouco, Thiago, mas muito pouco, certo? A gente entende que a pandemia não era... Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Dificuldades que o prefeito e a sua equipe devem ter tido durante esse período, mas dava para fazer um pouco mais. Faltou planejamento, faltou planejamento, faltou conseguir aprender com experiências de outros lugares, que eu acho que é uma coisa que hoje com a internet a gente tem acesso a ver como é que foi na Alemanha, como o Hudson falou, como é que foi na França, como é que foi na Suécia, que também teve um retrocesso gigantesco lá, né? Que teve muitos problemas. Então, assim, a gente teve acesso a esse tipo de informação, certo? E o que foi feito por parte do poder público para sanar esses problemas, para tentar construir um retorno muito mais seguro, que a gente não ficasse tão ansioso, como o Hudson salientou ali no começo, do temor que a gente sente, foi muito pouco, gente. A prefeitura acha que colocar um totem de álcool em gel e dar um face shield para cada professor resolve. Não é assim, gente, não é assim, sabe? Com todo respeito, não é isso que a gente precisa agora, entende? Não, a gente tem um presidente da República negacionista, certo? Então a gente precisa de um trabalho de conscientização da população, até contra o que é pregado pelo presidente, que só fala bobagem, certo? Que é um fato, né? Que só fala besteira, e sobretudo sobre a pandemia, que só fala. Né? Então a gente precisa de fazer um trabalho de conscientização da população que não foi feito, que não é feito, né? A não ser pelas próprias direções das escolas, que com muito esmero, cuidado, trabalho, tentam fazer isso. Né? A prefeitura, durante a pandemia, que é uma outra crítica que precisa ser feita, ela não marcou com seus compromissos de tentar levar alimentação à população mais carente, né? Apresentou uma cesta básica patética, sabe? Patética, né? Para entregar para as famílias. Agora, 15 dias atrás, estava fazendo um levantamento nas escolas sobre quem precisava ou não de uma ajuda do município. Agora que está acabando, agora que a gente está voltando às aulas. Sabe? O próprio auxílio emergencial demorou muito para sair, né? Sendo que era verba da DME, ou seja, tinha dinheiro, demorou muito para pensar nisso, né? Não, e o cartão do Vale Alimentação, e o Lucas está falando do cartão do Vale Alimentação, que é uma situação que já poderia ter sido resolvida há muito tempo, gente. Né? Tem uma Secretaria de Promoção Social. O que eu vejo, sabe, Lucas, é o seguinte, é você sempre terceirizar o problema. E você terceiriza o problema dentro da própria prefeitura. Porque a estrutura das escolas municipais, né, que você está falando. Aí vem a secretária de Educação e diz que, praticamente, lava as mãos, diz que não é responsabilidade dela, é responsabilidade da Secretaria de Obras. Aí a Secretaria de Obras diz que ela não teve tempo para poder fazer. Horas boas, 1 ano e meio quase, e não teve tempo. Então, fica assim, sabe, um jogo de empurra, né, que é muito complicado para a gente poder entender. Eu, particularmente, não estou na rede municipal, né, eu trabalho na rede estadual. Na rede estadual, as escolas elas têm uma estrutura muito melhor do que da rede municipal.
E isso daí é de anos, tá certo? Eu também não estou aqui colocando a culpa em administração A, B, C ou X, é de anos, mas tem uma explicação para isso também. Qual é a explicação? A descentralização. Nas escolas estaduais, quem define a verba de manutenção e custeio, né, é o próprio gestor da escola. Então, as escolas estaduais, elas não ficam tão abandonadas, porque vem recurso, que é obrigatório vir, né, nós temos um mínimo constitucional de 20%, se me falha agora a memória, para poder investir em educação, e temos o Fundeb. Então, as verbas vêm, e tem ainda o PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto da Escola. Esses recursos vêm e é o diretor da escola que vai gerir esses recursos. Enquanto que aqui em Poços, um grande problema é que fica tudo nas mãos da Secretaria de Educação para poder tomar conta aí hoje são cerca de 70 escolas, né, entre escolas municipais, 6, né, que são as creches aqui em Poços, das escolas fundamental, algumas escolas conveniadas, são poucas, né, mas existem também algumas escolas conveniadas, e fica tudo na mão da Secretaria de Educação, tá certo? E uma coisa que está me preocupando, sabe, Lucas, é o seguinte, nós no Estado nós estamos seguindo um protocolo também diferente, né? E aqui eu não estou enaltecendo em nenhum momento o trabalho do Estado, estou enaltecendo o trabalho aqui que foi feito pelo Conselho Estadual de Educação, fique claro isso, o Conselho Estadual de Educação brigou, lutou e fez com que plantasse um protocolo que, se não porque para elogiar o governo do Estado de Minas precisa fazer muito esforço. Não, aí até porque para elogiar o governo atual do Estado de Minas Gerais precisa ter muita boa vontade, né? Não, tem que, né, difícil. Tem que estar num dia assim muito zen, né? Muito zen. Se dedicar muito aí. Tem que ter uma força de vontade, sabe? Olha, precisa se esforçar para encontrar argumento aí, é bem complicado. Mas o Conselho Estadual de Educação, no ano passado, ele criou um protocolo, e nesse Conselho Estadual de Educação nós temos pesquisadores, temos professores, temos representantes da sociedade civil, representantes do governo também, é óbvio, né? Mas criaram um protocolo, onde esse protocolo ele é mais rígido. E também, é claro, com a mobilização do sindicato, né? Do Sindiúti, não podemos, de forma alguma, deixar de lembrar isso. Eu vejo que o Sindserv aqui em Poços tem atuado, né, no sentido aí de fiscalizar as escolas e tal, mas assim, eu estou muito preocupado, sabe? Com a rede estadual, onde eu trabalho, com a rede particular, mas a preocupação maior passa pela rede municipal, até pela forma como está sendo feita, né? Não está sendo escalonada, né? Como está sendo estadual, a gente tem aula presencial uma semana, depois na outra semana a gente não volta à escola, né, e o município está sendo diário todos os dias. Uma coisa que eu queria te perguntar, Lucas, se chega alguém, um aluno, né, que eu pouco tenho ido às escolas, porque só voltaram os terceiros anos, nessa semana, por exemplo, é a semana que a gente está trabalhando de forma remota, mas se chega um aluno, lá na escola onde você trabalha, vai medir a temperatura dele, e ele está com febre, qual a atitude que é tomada? Simplesmente manda o aluno de volta para casa, não encaminha ele para o hospital de campanha, não vai monitorar, vai fazer um teste. Gente, vamos lembrar aí que na semana passada nós tivemos um professor, né, aqui no Colégio Municipal, que estava apresentando, né, se sentiu mal, e aí a escola até fechou, né? Teve um dia de paralisação. Então, não, e assim, existe uma confusão muito grande sobre os protocolos. Isso é outro dado, outra coisa que é muito importante. Por quê? Por que existe essa confusão? Aí tem muita coisa. Eu gosto de pontuar umas coisas, porque assim, muitas se fala assim, existe muito, mas porque aí eu já ouvi na internet, na vida, mas os professores também não procuram se informar, ou fulano de tal, o diretor de tal, gestor de tal escola não se informa ou não passou a informação correta. Gente, o que acontece da dificuldade de entender o protocolo e de todo mundo saber o que está acontecendo é porque as informações são contraditórias, Hudson. Vem informação um dia é uma coisa, no outro dia já é outra. Muitas pessoas não conseguem acompanhar a rapidez das mudanças. Porque não existe uma segurança nem da Secretaria de Saúde, nem da Secretaria de Educação sobre qual é o protocolo, ou sobre como funcionar as coisas. Então, assim, as informações vêm uma da Secretaria de Saúde, às vezes, outra da Secretaria de Educação, eles não se conversam, não existe uma clareza
na hora de informar a população, informar os profissionais de saúde sobre como é o protocolo, ou o que é que tem que ser feito. Entende? Então, dos dias para cá até melhorou, a gente tem que... Sim. Mas isso vem desde o ano passado, cara, porque assim, eu estava como coordenadora do museu até dezembro, e assim, aí, né, começou a pensar em reabrir, se eu não me engano, eu fiz o protocolo para reabrir, acho que setembro, outubro, que a gente abriu, mas eu fiz o protocolo do museu, que até hoje é o mesmo que eles utilizam, em base do que eu estava vivendo em academia, né, vendo grupos entrando e saindo, assim, em base do que eu estava vivendo fora. Não houve em nenhum momento, né, uma conversa, né, ou então chegar aos funcionários da saúde e falar assim, olha, a preocupação é essa, tem que preocupar mais com isso. Não houve em nenhum momento o ano passado e esse ano também não houve. Entendeu? Então, assim, é muito perdido. E aí, o que a Secretaria de Educação faz? Fica a cargo de cada direção de escola. Então, assim, a gente percebe, né, que eles estão muito perdidos, eles não sabem o que fazer. Né? Então, e o que você falou é verdade, né? Em nenhum momento os coordenadores de setores conversaram com o pessoal da saúde ou foi passada instrução para nós. Né? Você foi abrindo à medida que você vai vivendo e você vai montando em cima daquilo ali. Então, assim, é muito empírico, sabe? Eu vivi assim, deve ser assim. É assim que funciona. O máximo que você faz é mandar o seu relatório de abertura para o conselho lá de saúde, eles vão indeferir ou deferir. Só isso que é feito. Né? E só antes do Lucas falar, só colocar uma situação aqui que é muito complicada, que toda a responsabilidade está recaindo no diretor, no gestor da escola, porque eles tiveram que fazer o protocolo, e isso daí vale tanto para o município quanto para a rede estadual. Isso, gente, é uma situação muito grave. Porque, gente, como que você coloca no gestor da escola? Né? Eu não estou dizendo que eles não são gabaritados, é nada disso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que está querendo jogar para eles uma responsabilidade que tem que ser do governo, gente. Tá certo? E que tem que ser... É uma transferência de responsabilidade, né, Lutz? Exato, Lucas. Tem que ter, nós temos um comitê de combate à pandemia, né? No nível estadual, no nível municipal, é esse comitê, pelo amor de Deus, gente. Vamos ser honestos aqui, é esse comitê que tem que avaliar, tá certo? Mas Minas tem mais de 2.000 escolas, né? 2.000 e tantas escolas estaduais. Se não for o comitê que for avaliar, para que ele existe? Entende? Eu não consigo compreender, sabe? Se não é ele que vai fazer isso, para que ele existe? Qual que é a função da existência de um comitê se não é ele que vai avaliar esse tipo de situação? Sabe? É complicado. Desculpe te cortar, mas só colocar uma questão aqui. O dono do comércio também foi muito penalizado, né? Porque essa falta de governo federal acaba fazendo aí com que todo mundo pague aí um pato enorme, né? Eu gostaria muito que o Paulo Scaff colocasse o pato agora de novo lá na Paulista, lá, porque o povo brasileiro todo está pagando pato pela falta de governo, né? Essa é a grande verdade. Mas o dono do comércio, dono do mini mercado que tem aqui no meu bairro, foi ele que fez o protocolo de como que ele iria atender as pessoas, como que seria. Não foi, né? Para isso teve a prefeitura ali orientando, imagino eu. Agora, para as escolas, né? A prefeitura ela deixou na mão dos gestores, e o mesmo vale aí para o Estado também jogou na mão dos gestores toda a responsabilidade pelo retorno. Gente, sinceramente, né, é muito difícil isso. E nem falando do MEC, né? Não existe MEC ainda. Existe o Ministério da Educação. Não, mas eu falo assim, aí você tocou num ponto que é legal, né? Que é muito interessante. Que é a questão do, por exemplo, é uma transferência de responsabilidade que eles chamam de autonomia para dar áreas de democrático, né? Mas que no final das contas é um se ferra aí, sabe? Tipo assim, se der problemas é seu, irmão, sabe? Eu tiro o meu da reta e você fica com o problema para você, certo? Basicamente é isso, gente, na prática. A gente entende, gente, eu sinceramente, tenho feito esse exercício ultimamente, a gente entende que é difícil, é muito difícil, sabe? É um momento único na história, ninguém nunca vivenciou isso, as pessoas têm dificuldade, eu tenho um respeito enorme pela secretária de Educação, a gente sabe que é uma pessoa que dedicou a sua vida à educação, temos diversas divergências ideológicas e de pensamento, de forma de ver
a educação. Mas a gente sabe que é uma pessoa bem intencionada, que dedicou a sua vida à educação, que tem uma biografia, né, de serviços prestados à educação do município. Em nenhum momento eu quero demonstrar algum desrespeito a ela. A gente sabe que é uma grande profissional da área. Certo? Dito isso, né, a gente entende que é muito difícil, só que é muito complicado. Só que aí eu acho que assim, a gente eita, mas a gente cobra e critica também, certo? Porque faltou muita coisa, gente. Está faltando coordenação, está faltando entendimento, está faltando estudo, entende? A lei de educação tem que estudar, gente, entendeu? A gente precisa. Como que a gente vai incentivar os estudantes? O próprio poder público não faz estudo, não faz levantamento, não senta para conversar, não há diálogo entre um setor e o outro. O Thiago deu um depoimento aqui, consternador, sabe? Ele, como diretor de um setor da prefeitura, né, do caso do museu, tem que criar um protocolo da cabeça dele, sabe? Sem coordenação entre setores, né, de uma administração pública. Isso é muito preocupante, sabe? Isso é muito preocupante mesmo, entende? Sabe, como é que você manda um filho teu para ir no museu sabendo que foi o Thiago que fez o protocolo? Todo respeito ao Thiago, é meu amigo, velho. Não é uma autoridade sanitária, gente, né? Tipo assim, é complicado, sabe? É a mesma coisa que você falou dos gestores. Pô, são capacitados, são ótimos, a maioria, pelo menos dos que eu conheço, são profissionais super capacitados, gabaritados em educação, não em saúde. Não é a área deles, entende? Qual que, sabe? Como é que você joga uma bomba dessa na mão de um diretor de escola, gente? Entendeu? Não é para ir. Então, para que tem um comitê de gestão de Covid? Para que a gente tem autoridade sanitária, gente? A gente tem orientação deveria ter de Ministério da Saúde, que também é outra vergonha do país, né? Então vamos, né? Tinha que ter uma orientação vinda de cima. E eu gostaria, inclusive, de enfatizar muito que as críticas que eu faço aqui são mais ao governo federal do que ao governo municipal. Certo? Porque o problema. E aí vai, sabe? Tipo, é uma falta de responsabilidade do mandatário maior do país, que é transferida para o ministério dele, que também não tem responsabilidade alguma, é composto por lunáticos e conspiradores, gente desse povo de teoria de conspiração, aí, só louco, sabe? Então, tipo, assim, pessoas assim, sem a menor condição de estar lá, né? Assim, você pega o ministro da Educação, as últimas declarações dele aí, você vê que é uma pessoa que, senhor, né? Tipo, não tem a menor condição de estar no cargo que ocupa, né? Então, e aí vai escalando, sabe? Aí chega no governo do nosso estado aqui, que é uma vergonha também, inominável, um negócio assustador também. Aí desce para a prefeitura, e você entende? Vai chegando, é tudo errado, desde o começo. Essa transferência de responsabilidade começa lá em cima, né? Sim, e vai assim, transferindo, aí chega no diretor da escola, que vai transferir para o professor, que vai transferir para o aluno. Logo, se uma pessoa pegar a Covid, a culpa vai ser da criança, de 11 anos de idade. Ela que é culpada, sabe? Porque ela não pôs a máscara. Pô, gente, sabe? E nós estamos caminhando, sabe, para uma situação em que a educação ela ficou a Deus dará ao longo aí desse 1 ano e meio, né? Vamos lembrar, o Lucas já tocou num ponto aí que é muito sensível, que nós estamos trabalhando em casa, né? Então, primeiro a gente tem que desmistificar essa situação também, que o professor ele não está trabalhando, faz 1 ano e meio que ele não está trabalhando. Eu estou trabalhando, mas eu tenho 2 cargos no Estado. Nos 2 cargos, em cada cargo eu tenho que cumprir 24 horas semanais. Então, 2 vezes 24, 48 horas semanais. E durante algumas semanas eu controlei os meus horários para poder ver quantas horas estou trabalhando. Extrapolei muito as 48 horas, tá certo? E mais, eu estou trabalhando com recurso meu, né? Então, se o meu notebook pifou e deu um problema, eu fui lá e paguei com o dinheiro no meu bolso, tá certo? Aí você fala assim, mas você não quer nada, né? O notebook é teu. Mas peraí, eu estou usando ele para trabalhar para o Estado. Eu perdi um celular no ano passado, tive que trocar, e um dos motivos de ter perdido ele foi justamente o uso que eu estava tendo dele também, tá certo? Será que o povo acha? Será que o povo acha que o assessor parlamentar que está lá em Brasília trabalha com o notebook pessoal dele? Não, Lucas, e outra coisa, o judiciário ele estava recebendo uma taxa, até pouco tempo atrás, acho que ele está recebendo, juízes, né, que a gente sabe que... Uma remuneração bem mais alta que a nossa? Tem uma remuneração bem mais alta que a nossa, né,
Eu não estou dizendo que a remuneração do professor teria que ser como a do juiz também, não estou fazendo demagogia aqui, não. Acho que o juiz ele tem um salário ali, exatamente, que é mais ou menos compatível realmente com o que ele faz ou o que a sociedade espera que ele faça. Nós estávamos recebendo a internet, gente, tá certo? Além de todos os auxílios que eles já têm. Eu tive que aumentar também a capacidade da minha internet daqui de casa, porque além de eu dar aula, eu tenho meu filho que estuda, né? E que também está fazendo faculdade e que também acabou ficando online. Então, tudo bem, a internet do meu filho é responsabilidade minha. Agora olha só, né? Uma situação assim, surreal que a gente está vivendo. Não temos Ministério da Educação. Aliás, nós já não tínhamos antes da pandemia. Com a pandemia, então, aí acabou, né, o Ministério da Educação. O Congresso Federal aprovou uma lei para poder garantir internet pública nas escolas e para os alunos. O Congresso aprovou, né? E esse Congresso também é difícil elogiar ele, mas o Congresso aprovou. E o governo federal do senhor, né, excelentíssimo aí, presidente aí, né, eu vou aqui me furtar de citar o nome, mas o excelentíssimo senhor presidente da República... Todo mundo sabe quem é, né? Exatamente. Ele vetou a lei, votou para o Congresso derrubou o veto, ele entrou na justiça para não pagar a internet pública, gente. No momento de pandemia. Então, quer dizer, sinceramente, né, a gente sabe que a gente pega aí exemplos, né? Qualquer país aí que conseguiu avançar, qualquer sociedade aí que conseguiu avançar minimamente, foi com muito investimento em educação, e aqui a gente faz o contrário, né? A gente viu os talibãs lá invadindo o Afeganistão, sinceramente, eu acho que é o sonho de muita gente aqui no Brasil, sabe? É o sonho, destruir a cultura, destruir a educação, né? Implantar um regime teocrático, né? É o sonho. Gente, agora, uma coisa muito séria, né, que essa questão de você transferir responsabilidade, né? Eu conversei, uma semana antes de começar mesmo as aulas aqui, eu conversei com a Ângela, que é diretora do Colégio Municipal, né? E ela estava falando da pressão que existe para tudo dar certo, né? O Colégio Municipal é o maior colégio, né, da cidade, né? Então, assim, e tudo que é feito lá é meio que um padrão, né? Então ela estava muito preocupada com essa pressão que estava sofrendo de dar tudo certo, porque se não der certo no colégio municipal, então poderia não dar certo também em outros colégios municipais, né? Então, assim, escolas municipais. Então, assim, olha a pressão que esses diretores e vocês, professores, né, estão tendo para que realmente tudo dê certo nesse sentido aí de volta às aulas, sendo que não há realmente aí uma infraestrutura por trás, né, tanto da administração municipal, quanto estadual, né, quanto federal, como vocês colocaram aí, ou seja, cobra-se, mas essa rede a gente vê que realmente não tem funcionado ou não está funcionando e sequer acho que já funcionou, né? Então é muito o viver para ver o que vai acontecer. É complicado. Uma frase até que foi dita aí, né, no começo do ano, de alguém aí, tá certo, da administração, que disse, não, vamos voltar e vamos ver o que dá. Né? Teve um áudio que foi vazado com essa frase, né? Vamos voltar e depois a gente vê o que dá. Muito triste, muito complicado. E assim, o que vocês disseram, eu vejo muito assim, o cidadão se autogovernando, né? Então, assim, ele tem que dar conta dessa questão econômica, né? Então, assim, não importa, as coisas estão aumentando, vão continuar aumentando, você que dê conta, né? Você que tem que dar conta se também nós não temos aí essa infraestrutura voltada ao combate à pandemia, você que tem. Então, assim, a todo tempo isso está sendo passado para o cidadão, né? Nós estamos, infelizmente, nos autogovernando nesse sentido. A gente tem que dar conta porque o poder público não consegue atender, né? Mas esse é o projeto político do nosso presidente, né? E sempre deixou muito claro disso, a ausência de Estado mesmo, diminuir o Estado ao ponto do cidadão ter que se virar em tudo, né? Nesse ponto, a gente não pode nem reclamar, entendeu? De que a gente não sabia, ou de que a gente não imaginava que fosse ser assim, porque as pessoas que votaram nesse presidente, ele sempre disse isso. Ele não está fazendo nada diferente do que ele prometeu. Pelo contrário, ele está fazendo exatamente o que ele prometeu que ele faria, né?
E o que ele prometeu é uma porcaria, a gente está vendo aí que não funciona. Né? Sobretudo quando acontece, né, que esse projeto de governo ele calhou de coincidir com o momento em que o Estado é muito necessário, que é o momento da pandemia. Né, que em todo lugar do mundo, mesmo nos países mais liberais de todos, o Estado teve que se fazer muito presente para conseguir, né, para que os países melhores aí, tal, que conseguiram se lidar melhor com a pandemia, em todos eles teve uma grande aporte do Estado. Teve um Estado ali muito presente, porque é um momento, gente, de necessidade de que o Estado organize essas questões. Né? A iniciativa privada ela não vai dar conta de resolver esse tipo de coisa que é pública. Né? Essas necessidades são públicas. Né? Nosso país, isso não aconteceu, nosso presidente se dedicou muito mais a negar o problema do que a tentar resolvê-lo. Né? Isso é uma fala, está sendo até investigado por CPI por isso, né? Por essas atitudes que ele tomou, né? Por essa forma com a qual ele encarou a situação. Né? A gente vê aí, né, todos os dados aí que a gente percebe que o Brasil teve um desempenho péssimo na pandemia, um dos piores do mundo, né, em todos os sentidos, né, tanto econômico quanto em relação à saúde mesmo, né, que é primordial. A gente teve aí quase 500 mil de mortos aí, né, e uma condução catastrófica da pandemia. Né? E isso foi escalando, né, Tiago? Foi chegando através dessa transferência de responsabilidade até a ponta aqui, que é o professor, né? Que é o professor, que é o estudante, que é a escola, né? Que deveria ser um lugar de educação. Né? Mas é complicado para a gente. Como é que você chega numa escola e vai educar uma criança cientificamente sobre uma doença, uma pandemia, uma coisa, sendo que ela liga a TV e vê o presidente discordando do que o professor está tentando ensinar, entende? O presidente falando que aquilo é bobagem, certo? É uma falta de condição em todos os níveis mesmo do trabalho, entende? Tipo, como que um diretor de escola chega para tentar conscientizar um estudante, sendo que o próprio mandatário do país diz que é bobagem, que é uma doencinha, que é uma gripinha. Para o mal, para o bem, não deixa de ser um símbolo, né? Ele tem um símbolo ali, né? Sim, entendeu? E sabe o que é o duro? E sabe o que é o duro? É que não é só o presidente, né? Nós vemos aí algumas autoridades, alguns líderes religiosos também, né, negando, né? Outros líderes políticos aí que em algum momento negou. Líderes religiosos que muitas vezes têm mais importância na vida do cidadão e aceitação da palavra do que o próprio mandatário do país. Líderes religiosos que muitas vezes, para algumas famílias, é a única autoridade que eles reconhecem. Então é muito grave isso, né? É muito grave, né? É muito grave. Não é um fenômeno só brasileiro, a gente está vendo também que nos Estados Unidos também está tendo uma dificuldade grande para poder avançar a vacinação, né? Embora em alguns lugares já tenha avançado muito, mas alguns estados, né, dos Estados Unidos também estão tendo dificuldade, alguns países da Europa, não é um fenômeno só brasileiro, mas nenhum lugar do mundo hoje, né, talvez estivesse até dezembro, com o Trump nos Estados Unidos, também uma postura negacionista, todo mundo vai lembrar disso, nenhum lugar do mundo tem um presidente tão negacionista, que eu saiba, né, eu posso estar enganado, tão negacionista quanto o nosso. Né? O da Hungria compete. É, verdade. O da Hungria compete bem, da antiga Bielorrússia, né? Agora é Belarus, também, né? Belarus, né? Belarus. Que disse que era vodka e sauna, né? Que resolveria o problema. Cada um tem a sua cloroquina, né? Mas voltando aqui, só um comentário que eu gostaria de fazer, Tiago. Voltando aqui à nossa realidade aqui de Poços de Caldas, né, uma coisa que o Hudson falou ali, que é muito importante deixar claro, que é uma coisa que a gente, como professor, a gente sofreu muito, essa questão que o Hudson comentou sobre a questão, faz 1 ano e meio que o professor não trabalha, teve vereador falando isso em sessão da Câmara, né? Que é uma coisa, assim, que também não vou citar nome para não ficar dando palanque para bobo, né? Porque o cara que fala um negócio desse, né, ou é mal intencionado ou é bobo, né? Das duas, uma não tem outro caminho, né? Então, assim, nesse 1 ano e meio, gente, sabe? Qualquer pessoa que tenha tido qualquer relacionamento próximo com o professor sabe que a gente trabalhou muito mais do que a gente já trabalhava antes, certo? Porque
se tem alguma coisa de educação nesse país, se teve alguma coisa de educação nesse país durante 1 ano e meio, esse último 1 ano e meio, foi devido aos professores, que criaram do nada, com recurso próprio, um sistema de educação, né, a toque de caixa aí, que funcionou minimamente, certo? É professor virando noite para aprender a mexer em Zoom, é professor, sabe, tipo, tentando aprender a plataforma X e Y sem preparo algum, sem nenhum treinamento. Você recebeu, Hudson, algum treinamento por parte do governador do estado de Minas Gerais, sei lá, da superintendência de ensino do glorioso estado de Minas Gerais? Algum treinamento para você aprender a mexer nos recursos da internet aí que são necessários? Não. Eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Não, e tem um detalhe. Né? No ano passado, não, tá certo? Nenhum. Nós voltamos sem absolutamente nenhum treinamento. E a atual secretária de Educação de Minas Gerais, ela foi, durante algum tempo, coordenadora justamente da área de infraestrutura e tecnologia, alguma coisa assim, do Rio de Janeiro. Né? Então, era de se imaginar que ela conhecesse ali um pouco. No ano passado, não. Nesse ano, sim, não houve capacitação, né, mas houve alguns cursos que a secretaria promoveu, né, boa parte dos professores fizeram, eu fiz. Mas, um exemplo, no ano passado eu estava usando meu e-mail, né, para poder acessar o Classroom, tudo, meu e-mail profissional, particular. Meu e-mail particular, ele ficou com o Google Drive cheio. Então, quer dizer, eu não posso mais colocar as minhas coisas particulares no meu e-mail particular. Esse ano foi liberado um e-mail, né, um convênio ali que o governo do estado tem com a Google, né, então a gente tem um e-mail ali institucional, tudo isso e tal, mas no ano passado não. E meu Google Drive está cheio. Hoje em dia, se eu quiser colocar uma foto, um vídeo lá no meu Google Drive particular, eu não posso, entendeu? Demorou demais, né? Demorou muito. Fui tirar uma foto do teu filho aí, já deu errado. Salvar meu filhão aqui na faculdade e tal, já não rola. A gente, só para ser justo, aqui na prefeitura, a gente recebeu algum treinamento também fora, né, da época correta, né? Também depois do que a gente já estava trabalhando e recebeu uns treinamentos, uns cursos e tal, né? Houve um esforço, é o que eu estava falando, a gente tenta até ser compreensivo, sabe, Thiago? Porque a gente sabe que existe um esforço. Sabe, existe um esforço por parte da Secretaria de Educação de Poços para tentar fazer alguma coisa e tal. Só que eu não sei, eu atribuo até aí, nesse caso, ao prefeito, porque é ele que foi eleito, né, gente? A gente votou, foi nele, né? O povo que votou no Sérgio. Então, para mim, a responsabilidade é dele, certo? De montar a equipe, do andamento de todos os setores, a responsabilidade é do Sérgio, é dele. Ser rápido, né? Agilidade. É ele que tem que orientar a equipe dele para fazer a coisa melhor, entende? Para organizar. Então, eu respondo, as minhas críticas aqui, eu não gostaria de fazer a Maria Helena ou a secretaria, é ao Sérgio. É ele que tem que coordenar isso. Se faltou coordenação da saúde com a educação, ou da saúde com qualquer outro setor, certo? Que agora era muito necessário, né? Por razões óbvias, quem que é o responsável por isso? O prefeito. Ele que é o responsável. Foi nele que o povo depositou a fé lá na eleição, hein? Foi nele que o povo foi lá e votou. Entendeu? E ele sabia do desafio. Ele já era prefeito antes. Entendeu? Nessa última eleição. Né? Então, ele se candidatou à reeleição sabedor do problema. Né? Então, a responsabilidade é dele. Então, essa falta de coordenação, essa falta de estrutura, tudo isso que está acontecendo em nível municipal, a responsabilidade é do senhor Sérgio Azevedo. É ele que tem que resolver o problema. Entende? Se essa secretaria não está resolvendo, troca o secretário, se vira, arruma aí um jeito, irmão. Certo? Se ele é pago para isso e muito bem pago. Né? Inclusive recebendo umas férias aí, né? As considerações finais aí de cada um para a gente encerrar, que até estourou o tempo aqui previsto. Eu vou deixar o Lucão, que é o nosso convidado aí da noite, né? Ele encerrar, né? Fazer. E o meu encerramento vai ser rápido, né? Eu acho que a educação é apenas reflexo de tudo que está acontecendo na sociedade brasileira, tá certo? De uma falta de governo, uma falta de planejamento. Não adianta o senhor presidente da República falar que o Supremo não deixou ele agir, que é mentira, é fake news, é mentira deslavada. O Supremo simplesmente interpretou a Constituição como ela é interpretada desde 1988. Os estados,
a administração, a gestão do SUS, por exemplo, ela é tripartite, está lá na Constituição, o município, o Estado e o governo federal. Né? E a gente vive num governo, aí, no sistema federativo, onde os municípios, os estados, eles têm, sim, autonomia em diversas instâncias. Agora, cabe ao governo federal coordenar as ações. Então, quando a gente está aí no meio aí de uma pandemia, onde está todo mundo brigando aí por vacina, todo mundo querendo vacina, e você tem milhares, centenas de milhares, ou até milhões de doses de vacinas paradas no Brasil, que eles não dão conta, pasmem, eles não dão conta de distribuir a vacina, gente. A vacina está comprada, tudo, né? Comprada depois de muita pressão, verdade seja dita, eles não dão conta de distribuir. Então, o que está acontecendo na educação, gente, é só um reflexo de todo esse, né, eu não sei se a gente consegue chamar de governo, essa falta ali de governo que nós estamos vivendo aí há 2 anos e meio aí, 2 anos e 8 meses aí, quase 3 anos já. Vai lá, Lucas, para encerrar. Do Hudson, posso das palavras do Hudson a minha, né? Começa lá em cima o problema, vai descendo, vai chegando, né? Eu acho até difícil a gente cobrar da estrutura local, né? Uma organização melhor, porque o negócio vem, é tudo errado, sabe, Thiago? É desde o começo, desde lá do presidente, tá tudo errado. Aí vai descendo errado, e aí a gente imaginar que vai chegar aqui, vai ser consertado, assim, pelo diretor da escola, né? Que é o caso aí, né? Que fica com a autonomia, entre aspas, aí para decidir, é muito difícil, certo? Então, é muito complicado. O retorno, no que se concerne ao retorno às aulas, a gente tem visto, pelo menos assim, dos alunos, né, e do convívio, que eu já voltei, já fui na escola e tal, os meninos estão respeitando bastante as regras, os protocolos, as direções das escolas fizeram um excelente trabalho, está tudo ali todo mundo tentando fazer o negócio funcionar de um jeito minimamente aceitável, mas é uma coisa feita nas coxas, né, gente? Então, assim, professor, direção, alunos, estamos tentando fazer o melhor, mas, assim, já estava errado lá na raiz o problema. O problema já existia lá na raiz. Então, assim, a gente está tentando dar o nosso melhor, né, como profissional, para tentar, né, minimizar essa crise, mas essa é uma crise que começa lá em cima, lá no presidente. E aí não dá para a gente resolver todos os problemas, entende? Não tem como. Né? Historicamente, sempre se atribuiu a isso, né? É a educação que vai salvar o país, tudo mais, a gente sabe que não é assim, não é simples assim, entende? A gente faz a nossa parte aqui, tenta, né, Hudson? Mas a gente precisa que o governo nos ajude um pouco, né? Pelo menos um pouco, né? Tipo, não atrapalhando já tá bom, né? Sim, que funcione, né, minimamente, que o nosso presidente responda um e-mail com uma janela menor que de 8 meses, sabe? É só isso, sabe? Assim, menos tempo, sabe? Assim, dá para ser melhor, né, gente? Assim, não é nada do arco da velha que a gente tá pedindo, sabe? Não é pedir muito, é umas coisas bem básicas. Responder um e-mail, assim, de um fabricante de remédio, sabe? É uma coisa bem básica mesmo, sabe? Que a gente precisava dessa ajuda aí. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Beleza, muito obrigado aqui ao professor Lucas Marciano, também ao Hudson, que é apresentador, professor, e está como apresentadora também aqui no nosso programa, no Postos Entre Linhas. E só para eu finalizar, né, o que o Lucas disse, né, dessa questão de que o Brasil não tem estrutura para a gente ter menos Estado, eu concordo com isso, né? Assim, até a questão do que aconteceu ano passado, né, de ficar em casa, né? Acho que teria que ser melhor pensado da questão da estrutura, né? Eu vi lá a Globo fazendo matéria, né, mostrando Nova York, né, a ilha de Manhattan, às 5 horas da tarde, né, naquele período, né, de confinamento, às 5 horas da tarde as pessoas saíam nas varandas, né, dos prédios, dos apartamentos ali em Nova York, né? Então, para um ver o outro, né? É uma maravilha, mas é uma realidade bem diferente da nossa com relação a isso, né? O cara está preocupado se vai ter emprego ou não, né? Então vai ter comida, né? Tem toda uma situação bem mais complicada, e eu também acho que, assim, nesse momento nós temos que ter o contrário, né? Assim, é mais Estado, mais organização e mais agilidade, né? O que eu vejo tanto na esfera, né, federal, estadual e principalmente municipal, é agilidade, né? Tudo demora muito para se pensar, e
às vezes para a gente é uma coisa tão óbvia, né, de agir rápido, mesmo que você erre na ação, não surte o efeito, não tem o efeito que você queria ter, mas pelo menos você está agindo rápido, você está tentando, né? E isso realmente eu não vejo, é muita conversa, muito lero-lero, e a gente fica esperando aí algo chegar. Só que como a gente não pode esperar, a gente vai agindo da forma que a gente acha que tem que agir, e aí a situação, né? E se sair alguma coisa errada, sair alguma coisa do controle, né, a gente que paga o pato de fato, né? Mas eu queria agradecer vocês, lembrando então, nós vamos ter muitos programas aqui no Postos Entre Linhas, no canal. Então, você que gostou, se inscreva no nosso canal, vire membro aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que você vai acompanhar aqui agora, não só de filosofia, mas sim da vida, né? Não que filosofia não seja vida, mas essa questão mais prática nossa de discutir o dia a dia. Obrigado aí, Hudson, obrigado a Lucas. Eu vou encerrar a transmissão aqui, mas eu quero que vocês continuem aqui só para a gente bater um papo rapidinho, tá bom? Obrigado a todo mundo e voltamos aí com outros programas, outros temas importantes e interessantes, tá bom? Abraço!